Querido irmão, querida irmã, nesse domingo, 30 de outubro, celebramos o 31º domingo do tempo comum. Que Deus adentre nossa casa com sua presença salvadora nesse dia. No evangelho desse domingo, vemos Jesus notar Zaqueu, o rico chefe dos cobradores de impostos. Jesus lhe disse que iria se hospedar em sua residência. E isso desperta muitos comentários de alguns, pois Jesus entrou na casa de um pecador reconhecido. Porém, foi a presença de Jesus que trouxe conversão à vida deste homem, baixo em estatura, mas que elevou seu coração às alturas depois deste encontro verdadeiro e transformador com Cristo. Se você deseja abrir o coração à ação salvífica do Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando alguém perdido a se encontrar também com Cristo Jesus. Deus abençoe muito você e sua família. Um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, o evangelho que nós ouvimos hoje conta para a gente um dos encontros mais bonitos que Jesus teve durante o seu caminhar visível na terra. Um encontro bonito, talvez porque mostre para a gente muito mais do que quem era o homem que Jesus resgatou, o modo como Jesus nos resgata. O encontro de Jesus com esse Zaqueu é um pouquinho o jeito como Jesus quer encontrar também a gente. E talvez seja bastante diferente do que a nossa mente costuma imaginar. A Bíblia diz que Jesus estava passando pela cidade de Jericó, que era uma cidade mais ou menos importante no tempo de Jesus. A Bíblia não diz o que Jesus tinha ido fazer em Jericó, ele estava de passagem. E enquanto Jesus passava por Jericó, houve um burburinho na cidade de que ele estava ali. A fama de Jesus já tinha se espalhado nessa ocasião, e as pessoas tinham ouvido falar de Jesus muita coisa. Tinham ouvido falar que ele curava doentes, tinham ouvido falar que ele expulsava demônios, tinham ouvido falar que as coisas que Jesus dizia faziam bem para a alma de quem ouvia, de quem escutava. E de repente uma multidão foi se acercando a Jesus
E daqui a pouco havia muita gente se apertando em volta dele para vê-lo, para escutar alguma coisa, para chegar pertinho dele, encostar nele. Também morava na cidade um homem chamado Zaqueu, que também ouviu o que falavam de Jesus. Esse Jesus é diferente. Esse Jesus deixa alguma coisa dentro da gente, quando a gente encontra com ele. Olha, muita gente que estava no fim da linha, quando encontrou com ele, recomeçou. Essas coisas devem ter chegado no ouvido de Zaqueu. E Zaqueu também quis ir ver Jesus. Ele talvez não tivesse nem a ideia de que Jesus falaria com ele, gastaria um pouquinho de tempo com ele, porque a Bíblia diz duas coisas a respeito desse Zaqueu: que ele era cobrador de impostos e muito rico, e que ele era baixinho. Por ser cobrador de impostos, Zaqueu não era nem de longe a pessoa mais querida da cidade. Lembrem, naquele tempo, um cobrador de impostos era um judeu que trabalhava para o imperador de Roma. E isso não era nada legal aos olhos de nenhum judeu. Era um judeu que trabalhava para um império de gente pagã, de gente idólatra, para tirar dinheiro do povo judeu, para levar dinheiro para essa gente. E possivelmente, pelo modo como Zaqueu fala depois com Jesus, Zaqueu não era o cara mais certinho da cidade. Possivelmente ele de vez em quando pegava alguma coisa desse dinheiro. E sabe como é que é? Jericó era uma cidade importante, mas não era tão grande, todo mundo se conhecia. Então o pessoal passava na porta da casa do Zaqueu e via aquele casarão e pensava: picareta, né? Tem piscina, tem quadra de esportes, com o dinheiro da gente, sem vergonha. Pois é, isso é uma das coisas que a gente sabe do Zaqueu: ninguém queria bem a esse homem. Acho que a última coisa que ele pensava é que Jesus iria gastar muito tempo com ele. Zaqueu foi tentar ver Jesus, mas não conseguiu, porque havia muita gente em volta, e a segunda característica dele é que ele era baixinho. No tempo de Jesus, normalmente todo mundo era baixinho. Mas para a Bíblia dizer que Zaqueu era baixinho, é porque ele era muito baixinho. E ele devia ser motivo de piada por causa disso. Desde pequeno, desde criança. E depois de adulto, o pessoal devia juntar as coisas, né? Baixinho, picareta, pintor de rodapé miserável, né? E essas coisas todas que a gente fala quando está muito cheio de amor por alguém, né? Pois é, Zaqueu foi tentar ver Jesus e não conseguiu, porque tinha muita gente na frente. Alguma coisa mexeu dentro de Zaqueu e ele entendeu: eu tenho que ver esse Jesus. Ele não pode ir embora sem que eu o veja. Sabe, o Espírito Santo mexeu lá dentro do Zaqueu e, cara, ele não ficou quieto. E pelo trajeto que Jesus estava fazendo, ele pensou: ele vai passar por aquela rua, vou na frente, subo numa árvore. E lá foi o baixinho subir. Olha, criança subindo em árvore é uma coisa bonitinha, é cheia de esperteza. Velho que nem a gente subindo em árvore é um negócio, sabe, todo desengonçado, porque o medo de cair e quebrar alguma coisa e não juntar depois é muito grande. Então o Zaqueu deve ter subido todo desengonçado, se agarrou na árvore com medo de cair, ficou esperando, porque Jesus ia passar. Irmãos, eu duvido que o pessoal não tenha zoado o Zaqueu ali. E aí, baixinho, como é que é? Virou fruto de árvore? Vai cair de maduro aí, hein? E ele esperou, e ele esperou, e ele esperou, e Jesus veio. Zaqueu só queria ver Jesus.
O negócio, irmãos, é que quando a gente quer muito ver Jesus, Jesus vê a gente. E o mais importante da vida não é bem que a gente veja Ele, é que Ele vê a gente. Há momentos em que a gente não vê Jesus e Ele continua vendo a gente. Zaqueu estava lá paradinho esperando, e ele deve ter visto no meio da multidão um rosto diferente. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Quando Jesus chegou perto, São Lucas diz, Jesus olhou para cima. Primeira vez que alguém teve que olhar para cima para ver o Zaqueu. Olhou para cima. Jesus olhou diferente. E Jesus fez um pedido para Zaqueu. Eu quero ficar na sua casa essa noite. Você pode arrumar as coisas lá? Desce depressa, vamos lá. Eu acho que o Zaqueu não conseguia acreditar naquele negócio. E nem quem estava em volta. Porque sempre tem alguém para... sabe o famoso cri-cri? Pois é. Como é que ele vai ficar na casa de um pecador? Jesus não sabe que esse Zaqueu é cobrador de impostos. Jesus não sabe que ele trabalha para o imperador de Roma. Jesus não sabe que ele é ladrão. Jesus não sabe que ele... Jesus sabia de tudo isso. Porque Jesus viu Zaqueu. E quando Jesus vê a gente, Jesus vê tudo. Ninguém ia contar nenhuma novidade a Jesus se dissessem para ele, você sabe quem é esse cara? Nenhuma novidade. Mas Jesus queria ficar na casa dele. Jesus queria que o Zaqueu tivesse chance de desfrutar da companhia dele. Zaqueu desce da árvore correndo, vai para casa, falar com a Zaqueia, né, que é o feminino de Zaqueu, né, vai falar com a Zaqueia. Minha filha, Jesus vai vir aqui em casa, prepara tudo. E a Bíblia diz que Zaqueu convidou os seus amigos. Imagina, né? Quem é que tinha sobrado como amigo do Zaqueu? Possivelmente, gente que não conseguia ser muito diferente dele, né? E de repente a casa estava cheia de gente que ninguém queria por perto. E Jesus. Irmãos, esse Jesus que entrou em Jericó um dia, ele continua real. E ele continua dando um jeito de encontrar quem estava perdido. Jesus foi a Jericó, o Filho de Deus esteve em Jericó, não era nem mais nem menos improvável do que ele estar hoje no Meier, e hoje ele está no Meier. O clima é bem parecido de Jericó com o Meier, quase a mesma coisa. E Jesus tem 1000 maneiras de encontrar a gente. E quando Jesus encontra a gente, Jesus não nos encontra para repetir o que ele já sabe. Algumas pessoas, quando imaginam Jesus sempre zangado. Jesus sempre disposto a brigar e a dizer para a gente o quanto a gente não conseguiu. Só que se Jesus ficasse só repetindo isso, ele não ia estar contando nenhuma novidade. E Jesus vem para trazer coisas novas. Algumas pessoas imaginam, e talvez até por isso tenham medo de ter um encontro com Jesus, que se aproximarem de Jesus, Jesus vai deixar assim às claras o tamanho dos erros delas, o quanto elas já escolheram coisas erradas. Isso é o que a vida faz com a gente. As pessoas nos julgam, nós julgamos. Nós nos damos como caso perdido. Jesus não. Esse Jesus que um dia disse para Zaqueu, deixa eu ir na tua casa, eu quero ficar um pouco com você. Ele também gostaria muito que a gente tivesse a chance de desfrutar a presença dele. Porque Jesus sabe de uma coisa: quando a gente tem a chance de conviver com ele, a presença dele muda a gente. Irmãos, há coisas em nós que nem os outros conseguem mudar, nem a gente sabe como mudar. A gente vive num mundo que está nos pressionando tanto
que está moldando a gente de maneiras que, no fundo, a gente sabe que não são legais. Mas quem disse que a gente sabe sair disso? E a gente acaba se tornando irascível, e a gente se torna incapaz de ponderar, e às vezes a gente se torna impulsivo e prisioneiro de impulsos, e a gente pode se tornar escravo de mil coisas, desde um remédio, até um relacionamento errado, até um vício, porque o mundo está afogando a gente em pressão, e às vezes a gente se sente tão sem valor, e às vezes a gente tem tanta necessidade de buscar alguma coisa, que parece que diga que a gente é importante, que a gente acaba vivendo o que Zaqueu viveu. Sabe, não dá para não pensar que essas duas coisas que a Bíblia diz do Zaqueu, que ele era baixinho e que se tornou um homem rico na sua cidade, não dá para pensar que essas duas coisas não têm nada a ver uma com a outra. Zaqueu deve ter ouvido muita coisa ao longo da vida que fez ele imaginar que ele não tinha muito valor. Sabe, talvez quando ele era criança, eu estou pintando um quadro, tá? Mas a Bíblia não dá nenhuma indicação de que esse quadro, apesar de ser imaginativo, não possa ser real. Quando Zaqueu era criança, talvez ele tenha ouvido alguém em casa dizer com preocupação: esse menino não está crescendo, esse menino não cresce, esse menino vai ser baixinho, esse menino é muito franzino, esse menino não vai... Sabe, e depois de um tempo, talvez fora de casa, ele ouviu o pessoal zombando dele. E o problema não é que as pessoas brinquem ou zombem, o problema é o quanto a gente compra essa ideia. E Zaqueu talvez tenha pensado: cara, eu estou muito em desvantagem, eu preciso de alguma coisa que me preencha e que me dê vantagem diante dos outros. E aí alguém deve ter falado para ele: é a grana, meu amigo, quem tem grana manda. E aí ele entendeu a mensagem, correu atrás. E sabe como é que é? Ninguém disse para ele que é a grana bem, a grana bem alcançada, é a grana. E se o jeito era cobrando impostos, fazendo um trabalho que ninguém queria, ele faria. E se desse para ter um pouquinho mais de vantagem, ele dava um jeito. Esse Zaqueu se sentia tão vazio, ele não enxergava o valor que ele tinha, a tal ponto que ele teve que tentar achar isso em algum lugar. Para ele, colou a história do dinheiro. Podia ter colado um monte de outras coisas, mas para ele colou o dinheiro. Só que eu acho que quando Jesus passou em Jericó, ele já estava numa altura da vida em que ele estava percebendo: cara, eu tenho muito dinheiro e não funciona. Eu continuo, quando eu estou sozinho, achando que eu não tenho valor. Eu queria ter alguma máquina que me puxasse e que eu ficasse grande, mas eu não gosto, no fundo, é do que eu sou. E o que eu tenho não está mudando isso. Quando Jesus entrou na vida do Zaqueu, Jesus deve ter encontrado Zaqueu num daqueles momentos em que ele percebeu que o plano que ele tinha deu errado. Como às vezes acontece com a gente. A gente mete umas coisas na cabeça, a vida diz umas coisas, a gente se defende pensando outras, alguém dá uma ideia que parece um caminho, e às vezes a gente vai naquilo numa velocidade enorme, só que o tempo passa, e a gente descobre que aqui dentro é que às vezes as coisas não estão bem, e a gente não convive bem com a gente. Quantas pessoas têm uma dificuldade enorme de ficar um pouquinho sozinhas, porque são péssima companhia para si próprio. Se acabar o barulho em volta, se acabar o chamego ou a briga em volta, acabou. Dentro, as conversas que essas pessoas têm com elas próprias são sempre puxando para baixo. Eu acho que Zaqueu estava nessa hora, até o momento em que Jesus passou em Jericó. Zaqueu viu Jesus e, tadinho, era a única coisa que ele queria. Jesus viu Zaqueu e deu para ele a chance de desfrutar da sua presença.
Quando Zaqueu estava perto de Jesus, ele experimentou um monte de coisa que ele não conhecia. Primeiro, ele foi olhado por Jesus e ele não encontrou nos olhos de Jesus recriminação, a impressão de achar engraçado o fato dele ser baixinho, sei lá o que era isso. Nos olhos de Jesus ele não encontrou nada de complicado. E foi a primeira diferença. Esse Jesus não olha para mim como se eu fosse uma brincadeira, ou como se eu fosse um caso perdido. Ao contrário, Jesus disse para quem reclamou com ele que ele ia comer na casa de um ladrão, Jesus disse: eu vim para encontrar o que estava perdido. Jesus viu no Zaqueu alguma coisa muito preciosa que estava perdida. Jesus viu no Zaqueu um valor que o Zaqueu nunca soube que tinha. E eu acho que é desse jeito que Jesus muda a gente. Quando Jesus olha para a gente, Jesus não vê um amontoado de defeitos, Ele vê Ele vê o que a gente fez de errado, vê. Ele sabe que pode mudar e pode melhorar, sabe. Mas Jesus não fica repetindo. Irmãos, o laço mais forte entre a gente e Jesus não são os nossos erros, pelo amor de Deus. Jesus olha para a gente e vê que tem algo muito precioso aqui dentro, que talvez esteja perdido, e Ele sabe encontrar. Jesus olhou assim para o Zaqueu, e Zaqueu começou a entender tudo isso. Desceu da árvore já animado, diferente. Foi para casa para receber Jesus. E enquanto jantava com Jesus, o resto da mudança aconteceu. Jesus não fez uma palestra na casa do Zaqueu. Jesus não fez uma pregação. Jesus foi lá para jantar. E quando Jesus queria jantar, Jesus jantava. Certo? Várias passagens da Bíblia em que Jesus está na casa de alguém comendo, né? Então Jesus parava para comer. Mas só de estar ali com Jesus, a coisa dentro do Zaqueu mudou. E no meio da festa, Zaqueu se levanta, se coloca no meio da sala e diz: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Eu tenho demais, eu não preciso disso tudo. Eu já não preciso disso tudo. Eu encontrei aqui dentro alguma coisa que está preenchendo o espaço. Agora tem coisa de sobra na minha vida. Depois, se eu roubei alguém... Zaqueu, sai dessa, né? Deixa eu calar minha boca. Se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Pois é. Rapaz, esse Zaqueu é outra pessoa. Irmãos, quanta gente endividada, quanta gente imprudente no uso das suas coisas, porque o que Zaqueu fez não é muito diferente do que a gente pode fazer, não. A gente, quando tem um vazio muito grande aqui dentro, a gente quer preencher com coisas, e aí a gente sai trabalhando, que bom, Deus abençoe, roubando, faça isso não, ou então comprando, para ter o quê? Sei lá, uma coisa que eu não preciso, mas me dá uma sensação de, sabe, eu tenho mais alguma coisa, pronto, eu tenho mais uma coisa. Isso é tão real hoje. A gente conversa com tanta gente que está enrolada por não conseguir administrar o que tem, porque o tempo inteiro acha que precisa de algo que não sabe nem o que é, e de repente aparece uma propaganda. Era isso que eu precisava. Irmãos, o problema é que vazio aqui dentro, você pode encher a casa de coisas. Aliás, há pessoas que não compram, há pessoas que simplesmente não conseguem se desfazer. Conhece a história dos acumuladores? Pois é. E às vezes a casa vira uma lixeira, porque é um pouquinho o retrato do que tem dentro.
uma confusão sem fim. Quando Jesus entra na vida e na casa da gente, a presença dele muda a gente. Eu sei que é preciso que a gente tome algumas decisões. Talvez você precise tomar algumas. Parar de comprar coisas e acabar com essa dívida. Se desfazer de algumas coisas que estão demais. Romper com alguma coisa na sua vida que de repente entrou porque o vazio era grande, então eu vou me jogar de cabeça nisso. Talvez você tenha que tomar decisões concretas, mas essas decisões a gente só tem força para tomar quando alguma coisa maior entra na vida da gente e a gente desfruta dela, a presença de Jesus. Quando Jesus chega, Ele dá forças para que a gente faça o que precisa fazer. Sem Ele, a gente tem medo, a gente fica inseguro. Jesus entrou na casa do Zaqueu, Jesus hoje está entrando na vida da gente mais uma vez. E lembra bem, quando Jesus chega, não é para zangado gritar com você. Tem muita gente que pode fazer isso, não precisa de Jesus. Quando Jesus entra, é para que sentindo a presença dEle, você de repente descubra, cara, com Ele eu consigo mudar. Com Ele a minha vida é diferente. Com Ele eu sei do valor que eu tenho aqui dentro. Jesus veio a primeira vez para encontrar o que estava perdido. É verdade, Jesus virá uma segunda vez para julgar todas as coisas. Mas o tempo de agora é um tempo de perdão, de chance, de recomeço. É o nosso tempo, irmãos. A primeira leitura que a gente ouviu hoje do livro da sabedoria diz tão bonito: o Senhor fecha os olhos aos pecados dos homens para que eles tenham a chance de melhorar. É o tempo que a gente está vivendo. Não quer dizer que Deus não considera o nosso pecado. Um dia tudo será julgado e o que há de mal se apartará do Senhor. Mas hoje é tempo de misericórdia, é tempo da paciência de Deus, é tempo da compreensão de Deus. Ele está meio que assim, ó, para dar a chance da gente recomeçar. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. Ele sabia quem era aquele baixinho sem vergonha, mas ele não era o motivo dele estar ali. O motivo dele estar ali é que ele sabia que aquele baixinho carregava um tesouro que estava perdido dentro dele e que só ele, Jesus, poderia encontrar. Irmãos, é desse jeito que ele faz com a gente, com você. Não é hora ainda do Senhor julgar. É hora dele dar chance. Ele sabe que é assim. Ele sabe que essa é a hora. É preciso que você também saiba. Você tem a oportunidade de desfrutar Jesus na sua vida. E a presença dele ajuda a gente a ser alguém melhor. Quando a gente recebe a presença de Jesus e deixa essa presença tratar a gente, encontrar o tesouro que estava perdido aqui dentro, a gente começa a fazer parecido com quem está do nosso lado. É como se fosse um contágio de coisa boa. De repente a gente descobre que a nossa tarefa não é estar na vida das pessoas também o tempo inteiro dando bronca, o tempo inteiro dizendo, você de novo, você fez isso. Porque quando a gente faz isso, eu tenho certeza que a gente não fala muita novidade para ninguém. A gente descobre que como Jesus, e com Jesus, a nossa presença pode fazer a diferença para quem está do nosso lado. Se for uma presença de perdão, de oportunidade, se a gente estiver disposto a ver e trazer para fora o tesouro que está perdido em quem está do nosso lado também, viu? Às vezes a gente passa tanto tempo brigando com o que está ruim, que a gente não cuida de botar para fora o que é bonito, o que é bom. Às vezes há pais e mães que passam tanto tempo brigando com os filhos que não tem chance,
ou não aproveitam a chance de botar para fora o que tem de melhor nos filhos. Há maridos que fazem isso com as esposas e esposas que fazem isso com o marido. A gente pode fazer isso todo o tempo, em qualquer lugar. Eu não vejo o que há de bom ali, eu não puxo aquilo para fora, o tempo inteiro eu estou brigando com o pior. Isso me desanima, isso desanima a outra pessoa. Eu fico com a impressão de que não há nada de bom nela, ela fica com a mesma impressão, e a gente se despede e os dois continuam iguais, ou às vezes até piores. Quando Jesus entra na nossa vida, a presença dele nos faz bem. Ele consegue puxar o nosso melhor. Afinal, ele sabe quem ele fez. Quando Jesus entra na nossa vida, a gente faz assim com as pessoas ao nosso lado. Tem coisas que tem que consertar, ok. Padre, é muito bonito, mas... Isso é o seu espírito de chatura falando aí dentro, né? É muito bonito e tenta fazer funcionar, cara. Tem coisas para consertar? Tem, conserte. Agora, se você passa 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano, só consertando ou brigando com o que não está bom, eu tenho certeza que no final do ano você está esgotado, e quem está do seu lado, quem você quer consertar, está esgotado também. E ninguém mudou muito, e ninguém melhorou muito. Aposta no que Deus colocou dentro de você. Aposta no que Deus colocou dentro das pessoas que estão do seu lado. É uma mágica? Não é. Mas é um caminho melhor. É o caminho que Jesus fez com Zaqueu e que Ele faz com a gente. Com a gente.